Oi meninas, tudo bem? E aí, curiosa para saber o resto do estudo? Confesso que eu fiquei muito curiosa e não consegui me conter, né? E quis logo pegar para estudar, para entender o contexto de tudo que a gente estava começando a conversar. Fizeram minha tarefa que eu mandei, leram lá o texto de Juízes, capítulo 6, 7 e 8 e Ruth 1. Porque para entender agora o que nós vamos falar, nós temos que entender esse contexto. Então, para quem leu, vai entender tudinho o que eu tô falando. Quem ainda não leu, vai ter um pouquinho do que eu vou falar, mas aí, olha, aproveita esse momento. Quando acabar o vídeo, pega o texto para ler, porque você vai entender bem mais, tá bom? Então, vamos entender um contexto em que nós estamos vivendo aqui na história de Ruth. Que contexto é esse? O livro de Ruth aconteceu no contexto do tempo dos juízes lá em Israel, né? Mas e aí, que tempo é esse, né? Quanto tempo a gente passa dedicando nossa vida lendo o livro de Juízes? Bem difícil, né? A gente gosta mais de ler mesmo o Novo Testamento, as histórias sobre Jesus. Mas Juízes, talvez possamos pensar que é um pouco difícil de entender. Então vamos entender um pouquinho agora, que a gente vai conseguir entender o que a Ruth estava passando naquele momento, o que Noemi estava passando, e vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos lá. Na época dos juízes, foi um tempo de caos social para o povo de Israel. Foi um tempo de miséria. Por que foi esse caos social e essa miséria? Porque não existia sobre o povo de Israel uma autoridade que fosse justa. Né? Os juízes eram levantados no período em que o povo precisava de ser liberto de alguma escravidão, de algum processo de escravatura por algum povo, e aí Deus levantava um juiz que vinha e aí libertava o povo, mas esse juiz ele só vinha libertar o povo, ele não continuava liderando aquele povo, e aí cada um fazia o que bem entendia, não tinha um rei sobre eles, não tinha uma autoridade justa. Por isso que era um tempo de caos. Para a gente entender um pouquinho, eu te convido a ler Juízes 17, versículo 6. Né? Esse é um dos versículos, mas vários versículos em Juízes vai falar desse mesmo jeito. Olha, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Se você for procurar lá em Juízes 21, 25, vai ter o mesmo versículo. Não existia rei e cada um fazia o que achava mais reto, mais certo. E com isso, eles ficavam muito, como é que eu vou colocar? Vulneráveis, né? Para que um outro povo mais bem organizado, como o rei, viesse e liderasse sobre eles e subjugasse eles. E aí foi um tempo de caos, realmente, um tempo de jugo. E aí, Ruth veio nesse período aí. Ruth, lá no comecinho de Ruth, aí vamos lá para Ruth 1, né? Ruth vem logo depois do tempo de Juízes. No comecinho vem contar o que Elimeleque, que era o esposo de Noemi, estava fazendo. Olha só, ele era um homem e tinha sua família. E no começo de Ruth fala do seu destino, para onde eles estavam indo, o que eles estavam fazendo. E aqui na revista houve um comentário que eu achei muito interessante, que falava assim: o Deus das nações, né, que passou o livro de Juízes todinho falando de grandes nações, dos midianitas, dos amalequitas, dos filisteus, de Israel, e falando de nações, de nações, de nações. Depois desse período todo que falava de nações, ele para agora para falar de um homem, uma família e um destino. O que a gente aprende com isso? Que esse mesmo Deus das nações é o Deus que cuida lá da pandemia da Itália, que cuida da pandemia da Espanha, da pandemia na China, mas também é o mesmo que está aí na sua casa, vendo a sua necessidade. Talvez a sua necessidade, a sua preocupação não esteja muito no coronavírus, mas talvez seja uma outra preocupação muito maior. Talvez você não esteja em paz no seu lar. Talvez você não esteja em paz com seus filhos, com seu marido, mas esse Deus, mesmo Deus que cuida de todas as nações durante essa pandemia, ele também se preocupa com os detalhes, os pequeninos detalhes do nosso dia a dia. Porque ele parou tudo aqui no livro de Ruth para falar de um homem, uma família e um destino.
depois de vir falando sobre várias nações, vários povos, ele agora para falar de uma família. Ele tá aí com você e ele pensa na sua família também. Mas continuando nosso estudo, vamos lá. No tópico 1 da nossa jornada aqui, tem como título assim: um tempo de fome, quando o problema e a crise nos alcançam. Um tempo de fome, quando o problema e a crise nos alcançam. Lá no livro de Ruth, no comecinho, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, nos mostrando que esse momento aqui é o momento dos juízes, houve fome na terra. Lembra que eu falei? Por que houve fome na terra? Vamos lembrar que precisamos entender esse contexto. Então, aqui na revista ele nos leva a lembrar por que havia fome. Se Belém, olha, aqui vai dizer, ó, um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Belém de Judá tinha esse nome de Belém, que tem o mesmo significado da casa do pão. Era uma cidade de prosperidade, onde manava leite e mel. Por que eles, de repente, estavam passando fome, né? Será que é só porque eles não tinham um rei? Ou tinha alguma outra coisa aí que fazia com que eles passassem por esse momento de fome? E aí a nossa revista nos leva a estudar um pouquinho do livro de Juízes, principalmente na parte dos midianitas. Quando Gideão salva Israel dos midianitas, nós vamos conseguir entender o que os povos bem organizados e mais fortes faziam com o povo de Israel nesse período todo dos juízes. E aí os midianitas é bem clássico, é um caso bem clássico e nos faz entender o que esse povo de Israel estava passando. Lá no capítulo 6 de Juízes, que eu pedi para você ler, você sabe, ó, de cor, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Por causa dos midianitas, o Israel foi tentar abrir covas e cavernas para se esconder a sua provisão, a sua comida dos midianitas. Por que eles tinham que se esconder? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Os midianitas, eles não estavam fazendo do povo de Israel seus escravos. Eles estavam saqueando e roubando Israel. Como no começo falou aqui, toda vez que Israel semeava, quando Israel ia tentar se reerguer, semear, aqui fala que Belém de Judá era uma cidade que vivia estritamente da agricultura, da colheita deles, e quando Israel tentava semear para se reerguer, vinham os midianitas e os amalequitas, saqueavam tudo e levavam tudo de gado, de comida, toda a provisão de Israel, midianitas levavam. Então o problema aqui não era a terra que não produzia, não era falta de chuva, não era coronavírus, o problema aqui é que eles tinham tudo isso. Era uma terra que manava leite e mel, mas tinha um povo que ia lá e saqueava tudo. Mas no começo nos dá a solução para isso. Por que esse povo ia lá e saqueava tudo? Porque lá no versículo 1 do capítulo 6, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E aí nós vamos perceber que no livro de Juízes nós passamos por um círculo vicioso. Primeiro, Israel sempre foi abençoado porque Israel era um povo de Deus. E aí, com a bênção deles e toda a prosperidade que eles tinham, por ser povo de Deus, eles entravam num período de apostasia. Sabe o que é apostasia? É abandono da fé. Como eu tenho de tudo para comer, para beber, minha família é unida, tá tudo muito bem funcionando aqui em casa, para que eu preciso de Deus para prover alguma coisa na minha família?
E aí eles abandonavam a fé. Começavam a construir ídolos de Baal e outros